Boa noite, igreja, paz a todos. Graças a Deus que nos dá vitória. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Estamos felizes, irmãos, porque eu sempre uso essa expressão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E é só bênção. E dando sequência na série Maturidade, rumo à plenitude. E hoje, irmãos, nós vamos trazer uma ministração que o tema é cada dia mais parecido com Jesus. É isso, pastor? Isso é tremendo, é forte, é coisa de Deus, amém? E o texto base aqui que nós vamos ler, irmãos, é Efésios. Os irmãos quiserem acompanhar já. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 15. Vamos ler aqui para nós dar continuidade. Diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levando em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, engana fraudulentamente. Antes, esse é lindo, irmão. Antes, seguindo a verdade em amor, crescimento em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, eu quero aqui falar para a igreja que eu não tenho dúvida, sou chorão, igreja, que esse louvor que a nossa irmã cantou por último aí, irmão, me resgatou, me trouxe a fazer uma retrospectiva fora de sério. Os irmãos estavam aqui, lembra que eu contei meu testemunho, e também eu frisei, deixei bem claro que Jesus, ele transformou a minha vida do que eu era. Nasci de novo. E na época que eu estava pagando o preço, que eu já estava me restituindo, esse louvor estava no auge. E me falava, eu ouvi esse louvor, o meu sogro, o pastor Liazé, me deu um DVD do Lázaro. E eu escutava esse louvor aí, mas como Deus falava comigo. Porque era na época, irmãos, que eu não tinha condições de comer um pedaço de pizza. Era muita prova. Eu quero que os irmãos entendam, irmãos, não interpreta mal. Pelo amor de Deus. Mas era muita luta, era muita prova. Mas nós estamos aqui. E eu falo, irmão, não é o tamanho da prova. Agora mesmo eu estava comentando com o pastor William, ele parou, nós ficamos conversando ali, naquele lugar onde eu estava sentado. Irmãos, é no tempo de Deus. Quando Jesus escancara as portas, vou usar uma expressão bem que nós escuta lá no Nordeste. Quando Jesus escancara as portas, sai da frente. Mas é o tempo dele, amém? Glória a Deus. E dando sequência na série, o meu português é fraco, hein, igreja? É séria. Na série Maturidade rumo à plenitude. Eu quero frisar, antes de eu entrar na ministração, nesse último versículo, que fala que Cristo é o cabeça. Irmãos,
Eu já vi, igreja. Eu tenho um amigo chamado Júnior, lá em São Paulo, minha esposa também sabe, conhece. Ele fez um transplante de fígado, ele andou à beira da morte, hoje está bonito, forte, pregador da palavra. Eu quero que os irmãos vão entender, um transplante de fígado. Conheço pessoas que também fez transplante de coração. Conheço pessoas, nosso irmão Celinho, um amigo, que ele sofreu um acidente, ele tem uma perna mecânica. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já viu falar ou conhece um transplante de cabeça? Existe, pastor? Não. É impossível. Quando é morte cerebral, a não ser que aconteça um milagre. E a Bíblia fala que ele nos chamou, ele nos pôs por cabeça, não por cauda. E para nós ser maduro, nós temos que ser cabeça. Amém, igreja? E aqui, irmãos, o tema da ministração é cada dia mais parecido com Jesus. Que nós buscamos sem cessar, irmãos, a cada dia ser mais parecido com Ele. A cada dia, irmãos, nós buscar ser mais como Ele é. Mas para nós ser parecido com Jesus, nós temos que conhecer. É impossível, o primeiro passo para nós ser parecido com Ele, nós temos que ter conhecimento de Jesus, nós temos que conhecer, nós temos que andar com Ele. É impossível nós ser parecido com alguém que nós não conhecemos, né, pastor? Não tem condições de eu ser parecido com alguém que eu não conheço. E para nós ser maduro, nós temos que parecer com Jesus. Nós temos que conhecer Jesus para nós ser parecido com Ele. O apóstolo Paulo, irmãos, tem um versículo que ele fala assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Jesus falou: eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer. Eu não falo nada que eu não ouvi o meu Pai falar. É sério a coisa, igreja. Glória ao nome de Jesus. É impossível se nós não conhecemos Jesus. Para nós ser parecido com Ele, nós temos que seguir os passos. Nós vemos aqui, irmãos, eu posso frisar aqui nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, um homem que teve uma renúncia pessoal, um homem que passou a conhecer Jesus, que fala com propriedade, porque ele conhecia Jesus, ele era parecido, ele andava, ele acreditava, nada abalava, porque ele era um homem, irmãos, que ele era íntimo de Deus, do nosso Senhor Jesus. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e a prisão da época não tinha assistência social. Era coisa séria. Quem estuda a Bíblia, porque uma das nossas bases para nós conhecer Jesus é lendo a Bíblia. Conhecimento da palavra de Deus, aqui fala tudo de Jesus. Amém, igreja? Preso em Roma, escreveu uma carta falando coisas lindas, instruindo uma igreja. Eu quero dizer, igreja, nesse momento, nessa hora de ministração, amados, que é impossível eu ser imitador de uma coisa que eu nunca vi, igreja. Então é hora de nós acordar e fazer uma introspectiva e falar assim: será se eu conheço Jesus? Será se eu ando com Jesus? Não tem como eu ser imitador, não tem como eu ser parecido. Eu repito essa palavra de alguém que eu não conheço, né, pastor Eric? Para nós ser parecido com Jesus, nós temos que conhecê-la, nós temos
que andar, para nós fazer a obra de Deus, para nós falar de Jesus, nós temos que ter o conhecimento de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Para nós chegar próximo, eu peço para o Davizinho aí, o grande profeta, eu estou profetizando, hein? Pôr para nós aí Romanos 8:29, para a igreja ver, acompanhar, irmãos. Como que eu posso ser parecido com Jesus? Como que eu posso ser próximo do que Jesus é? Porque os que tantos conheceu, também predestinou para que serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja a primogênito entre muitos irmãos. Amados, eu fico olhando, irmão, uma das histórias que eu gosto de ler mais, igreja, falando de mim, é as histórias do apóstolo Paulo. Davi, coloca o versículo 18, aí para os irmãos ver. O que é um homem que conhecia, que confiava, que acreditava, que tinha maturidade, irmão, que tinha propriedade no que falava. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Quer ser parecido com Jesus? Busca, anda com Ele, seja íntimo dEle. Tenha a base, que é o caráter de Jesus e os frutos do Espírito Santo. Precisa de uma base maior que essa, pastor? Louvado. Os irmãos não reparam não que é meu estilo de pregar. Eu grito mesmo, é o Espírito Santo. O caráter de Jesus e os frutos do Espírito, irmão Everton, é a base para você ser parecido com Jesus. A cada dia, Jesus fala assim, as obras que eu faço, vocês farão maior do que eu faço. Mas para fazer, tem que conhecer Jesus, igreja. Os escribas e fariseus eram homens que falavam em nome de Deus. Eram homens religiosos. Mas eu quero, irmão, convidar uma igreja aqui que seja despida de todo tipo de religiosidade. Me ajuda aí, igreja. Religiosidade. A religião, irmão, não leva a lugar nenhum. Pode falar em nome de Deus, pode profetizar, pode pregar bonito, pode dizer até que ama, mas se não conhecer Jesus, se não tiver maturidade, igreja, não chegamos a lugar nenhum. Essa palavra, o Espírito Santo está me dando. E eu prego, porque quando o pastor mandou uma mensagem para mim, eu ouvi a mensagem do pastor, na hora não abre, eu fico pensando de qualquer irmão, de minha família, eu tenho que ir lá, aviso para o meu superior, vou tomar um café, abrir lá, o pastor está falando, eu falei, Espírito Santo, é com você, amém? Glória a Deus. Quem conhece Jesus não vive preso a uma religião, igreja. O pastor Eric é de Santo André, os irmãos vão entender. Pastor Eric, o senhor conhece Camilópolis? O senhor conhece um cemitério que tem em Camilópolis, bonito, cemitério particular? Conhece? Quando eu vim do Piauí para São Paulo, eu arrumei um serviço em São Caetano.
E o ônibus é alto, né? Era mais alto que os muros desse cemitério. E eu nunca tinha visto nada igual. Na época, nos meses que eu tinha chegado do Nordeste. Meninão. Garotão de 15 anos. 15, 16 anos. Naquela época eu podia até trabalhar. Hoje que eles não deixam mais não, de menor. Irmãos, e eu comecei a passar, a linha de ônibus passava do lado daquele cemitério. É esse mesmo, conheço até o ônibus. Na hora que chegava eu ficava de pé, irmão, porque eu achava lindo. Era muito lindo aquele cemitério. Era um cemitério particular, aquele é túmulo que fala. Bonito, parecia uma cidade. Eu nunca tinha visto no Nordeste uma cidade daquele jeito. E eu quero dizer para a igreja, os escribas, a Bíblia fala, Davi, Mateus 24, 23 e 27, põe aí para nós falar com precisão o que a Bíblia fala. Capítulo 23, versículo 27 de Mateus. Eu passava, irmão, se eu olhava aquilo, meu amado, eu achava lindo demais, porque parecia uma cidade. E os fariseus, os escribas, eles pregavam em nome de Deus. Os fariseus, para quem olhava assim, os escribas, os religiosos, eram homens, irmãos, que você olhava assim e falava, esses cabra, eles conhecem a Deus. Esses cabra realmente são um povo que serve a Deus, só que não passava de religioso, pastor. Sepulcro caiado. Por fora era a coisa mais linda do mundo, está falando lá. Mas por dentro, irmão, era oco, era vazio, não tinha nada. Então, amados, isso eu quero nós convidar nós nessa noite, conhecemos a Jesus. Ter atitude de pessoas maduras. Andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Atitude. No começo dessa série sempre falou do filho pródigo. Como que alguém pode conhecer a maturidade em mim? Pelas minhas atitudes. Se eu tenho uma atitude de pessoas imaturas, irmão, eu não sou maduro, é lógico, é evidente. Glória a Deus. Cada dia mais parecido com Ele. Cada dia caminhando com Ele. Cada dia imitando Ele. Mas é impossível imitar quem nós não conhece. Irmão Cícero, mas há quanto tempo que você está na igreja? Irmão, não importa, foi pregado aqui, eu me lembro. Não importa se é 1 ano, 30 anos, 40 anos, 10 anos. O importa é que nós nos converteu e conhecemos e andamos com Ele. E temos a atitude de alguém que conhece a Jesus. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, preso em Roma, de trás das grades, sofrendo açoites, sendo castigado, mas conhecia Jesus, sabia o motivo que ele estava ali. É porque conhecia e pregava a palavra, e falava de Jesus, e andava com Jesus. Glória a Deus. Eu fico vendo, irmãos. Eu me lembro que o pastor Silas, na ministração dele aqui, ele citou essa passagem. Quando Paulo e Silas, é uma passagem, já ouvi tanto pregar sobre isso. Ele foi preso, açoitado, sofrendo. Mas aí, irmãos, o interessante é a diferença de quem anda com Jesus e de quem não anda, irmãos. Uma diferença muito grande. Eu estou falando assim, irmão, porque o tema da ministração é cada dia mais parecido com Ele. Cada dia.
Cada dia nós temos que entender, nós temos que buscar a ser quem Ele é. Quem Jesus é na sua vida? Quem Jesus é na nossa vida? Eu sou bom de memória, pastor. No começo do ano teve... Só que me ajuda aí, que fugiu o nome. No começo do ano, uma semana, premissas. Eu confesso para a igreja que marcou minha vida aquela semana de culto. De segunda a domingo. É isso mesmo, segunda a domingo. Quer dizer, de domingo a domingo, né? Porque nós vemos no domingo. Aqui na igreja, pegou uma semana que eu trabalhava de manhã. E o pastor Eric, eu lembro que ele falou, os pastores. Qual é a sua primeira primícia? Você tem, nós temos que conhecer para nós andar com Ele, igreja. Glória a Deus. Para nós ser parecido com Ele. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 21. Os irmãos, vê aí, ele vai pôr na tela. O que a Bíblia fala, irmão, para nós ser parecido, para nós andar, para nós ter atitude de pessoas maduras e atitude de pessoas que andam com Cristo, irmão. Por que eu falei os escribas e fariseus? Amados, vamos ler a história dos escribas e fariseus. Os irmãos estão vendo aí. Para muitos irmãos, eram homens que andavam lado a lado com Jesus, só que não passava de acusadores, só que não passava de religiosos. Não, igreja. Mas quem anda com Jesus, quem aprende com Jesus, tem o caráter de Jesus. Quem é parecido com Jesus tem os frutos do Espírito. Um homem preso em Roma, irmãos. Eu quero ler uns versículos aqui do começo do capítulo 4. A Bíblia fala assim: rogo-vos, irmãos, de Efésios. Rogo-vos, pois... eu preso do Senhor, que andeis com digna na vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Aqui, amados, nós estamos falando da característica, das atitudes de uma pessoa madura, de uma pessoa que anda, de um crente que anda com Jesus, que conhece Jesus, que tem intimidade com Jesus, que conversa com Jesus, mas está ficando, não está ficando doido não. Muitas vezes, igreja, muitas vezes, até essa semana aconteceu. Minha mulher, eu estou em casa, que eu machuquei minha mão, está inchada aqui, escapei, um livramento de Deus. Na hora que eu fico sozinho em casa, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, para glória, honra e glória para o Senhor Jesus. E a minha maior ministração é quando eu estou sozinho, igreja. Eu falo com o Papai do Céu, eu choro, eu prego. A Mili, na hora que chega em casa, que a Bíblia está em cima da mesa e o controle da televisão, ela começa a rir de mim, porque eles já me fragrou várias vezes, eu pregando em casa, ele chega de ponta de pé. Pastor, nós temos que ter intimidade, porque nós andamos com Ele, porque nós conhecemos eles, porque nós temos que ser parecido com Ele. Quando Jesus fala assim, eu vou ao Pai, vou voltar.
Mas ele dá uma ordenança, ó, ide. Vocês vão pregar a palavra, gerar milagre, ganhar almas. Só que antes, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glória ao nome de Jesus. Vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vai fazer milagre, vai acontecer coisas grandes através de vocês. Se me conhecer, se andar comigo, isso Jesus não falou, eu estou acrescentando aqui. Tem que conhecer, pastor Narciso, tem que ser íntimo. Não tem como, missionária Roberta, estou profetizando. Eu repito, eu ser imitador do pastor Narciso, aí, uma expressão que ele usa, se eu não conhecer ele, você vai se frustrar. Nós vamos nos frustrar se nós tentar imitar algo que nós não conhecemos. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos e todos que estavam reunidos ali, todos foram cheios do Espírito Santo. E quando um homem que deu mais trabalho para Jesus, que teve uma atitude, uma sequência de atitude de imaturidade, eu posso falar assim, se levantou, irmãos, alguém viu aquele episódio lindo, o derramamento do Espírito Santo, e viu o movimento dos homens, uns falavam em língua, e era uma coisa linda, a Bíblia fala para nós, e naquele momento alguém fala tão embriagado, porque, amado, pastor, eu me lembro do dia que o pastor, hoje é dia da memória, eu gosto disso, irmão, o pregação que marca, palavras, expressões que marca, que o pastor fez uma ilustração assim, quando um jogador faz um gol, a forma que ele comemora. O pastor falou isso, pastor não lembra? Eu me lembro, faz um tempinho já. Falando, irmão, quando você se alegra, irmão, nós temos que bater palma, gritar, pular, correr. O que escandaliza é pecado, irmão. O escandaliza é imaturidade, isso causa escândalo. Mas quando você está na presença de Deus, que você glorifica, bate palma, chora. Amados, só que eles falaram assim, esses povo aí, não tem limite, está tudo bêbado. E um homem cheio do Espírito Santo, mas que eu vou falar mais na frente aqui, com base bíblica, mas não chegou a conhecer Jesus realmente, porque teve uma sequência. Ele levantou e começou a falar. Ele citou uma profecia lá de Joel, e trouxe uma palavra e deixou tudo claro. E quando Pedro para de pregar, quase 3.000 almas aceita a Jesus. Oh, glória a Deus. É lindo andar com Jesus, né, pastor? É lindo conhecer. É lindo ser imitador. Mas tem que conhecer o que vai imitar, né, igreja? É lindo ser íntimo. É lindo falar com Jesus, né, pastora Jaqueline? É lindo no momento das lutas, das diversidades, chorar, mas saber que há um Deus que está cuidando de nós. Igreja. Aleluia. E eu quero falar para você, Jaqueline, eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais falar, porque isso é muito mal interpretado por quem não anda com Jesus. Quero falar para você, irmã, a prova vem, mas passa. E quando as portas se abrir, você vai testemunhar. Glória a Deus. E nós servimos um Deus que não precisa de parede para ele abrir porta. É tremendo ou não é? Oh, glória a Deus.
mas nós temos que andar com Ele, nós temos que conhecer Ele. Às vezes nós perguntando que nem o louvor: Senhor, por que o Senhor me resgatou? Um tranqueirão que nem eu, assim, era honesto, nunca dei trabalho para minha família, mas eu contei o testemunho aqui, está no passado. Por que me trouxe aqui? Por que me resgatou? Ô louvor lindo! Porque eu te quero tanto, eu quero enxugar os seus plantos. Aleluia! É por isso, irmão. É por isso que nós somos importantes para Deus. E se você está aqui, se nós estamos aqui nessa noite, é porque tem um propósito. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Cada dia mais parecido com Ele. Cada dia mais parecido com Jesus. Pastor, não tinha um tema mais lindo que esse, irmão. Cada dia mais próximo. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque eu estou chorando. Por isso que eu estou chorando, igreja. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Acabou a ministração de Pedro. Quase 3.000 almas, diz a Bíblia, aos pés de Jesus. Ô Davizinho, coloca Atos, capítulo 10, 34 e o 35. Aleluia. O Espírito Santo está me trazendo a memória. Aleluia. Nós temos que ser parecidos. Nós temos que andar com Ele. Nós temos que ter a base. Nós temos que ter o caráter de Jesus. Nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Amor, mansidão, me ajuda aí, igreja, longanimidade. Aleluia. É o versículo 10, 34 e o 35 de Atos. Glória a Deus. Aleluia. Abrindo Pedro a boca, disse: reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O 35. Mas que lhe agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Amados, eu fico vendo Pedro, os discípulos, cheio do Espírito Santo, pastor. Andou com Jesus. Jesus não mandou uma carta que nem Paulo fez, preso lá em Roma, que é uma benção também. Jesus falou pessoalmente: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Os discípulos viram uma mulher cananeia, que era uma samaritana. Estou falando quem anda com Jesus, não faz acepção. Jesus fazendo maravilha. A tua filha está... Os discípulos viram tudo, os milagres. Jesus não fazia diferença. Jesus chegava para aquelas pessoas mais desprezadas e estendia a mão e dava a solução, curava, reconhecia os valores. Religioso não faz isso, irmãos. Religioso é preso a uma religião, se acha melhor que o outro. Santidade que é desconhecida, né, pastor? Mas o que me chama a atenção nessa passagem, pastor, está me vindo na minha memória essa mensagem, essa palavra. Logo após, eu acredito, pastor, que os discípulos, os irmãos, eles tinham uma má interpretação
da vontade de Deus no Antigo Testamento, do plano de Deus. Porque, irmãos, os discípulos, os crentes, os judeus, logo após esse episódio, foi fundada uma igreja em Jerusalém. Não estou falando de alvenaria, mas de pessoas, de crente, de templo do Espírito Santo, quase exclusivamente só de membros judeus. E os judeus, irmãos, era religioso, precisava sair dessa vida, para andar, para ser, Jesus, perdão, para ser parecido com Jesus. Nós temos que nos despir da religiosidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Os judeus, pastor Narciso, para os irmãos entender, crentes, uma pregação só, pastor Érico. Será assim, em 20 e poucos anos eu ganhei 3 almas? Se eu ganhei, eu estou no lucro, né, pastor? Eu acho que sim. Numa pregação só, quase 3.000 almas, é muita gente, né? É muita alma, que coisa linda. Só que era um homem que ainda estava preso à religiosidade, precisava se libertar para andar plenamente, para, vamos dizer assim, para ter uma maturidade plena, rumo à plenitude, que vai ser lá no acampo, vai estar todo mundo maduro. É maduro mesmo? Que fala? Amém. Glória, mas não, quando terminar essa série já está todo mundo maduro, em nome de Jesus. Glória. Ixi, meu Deus, em nome de Jesus. Só colheita, irmão. E o pastor Eric não, é Évito, e aquele acampo marcou minha vida, aconteceu coisas que marcou minha vida. Marca, irmão, é lindo de se ver. Aleluia. Quase 3.000 almas, mas para ter uma maturidade plena, precisava se despir da religiosidade. Agora eu estou falando, está dando certo, hein? Precisava se libertar, porque a Bíblia fala, claro, bem clara, que os judeus crentes, eles achavam que a salvação era somente para eles. Era pessoas preso, irmão, uma palavra até forte, mas eu não tenho dúvida se o Espírito Santo está falando, tem alguém que precisa se libertar disso. Preconceito. Os crentes judeus eram homem preso ao preconceito. Todas as pessoas que eram nascidas fora da comunidade de Israel eram imundas, eram impuras. Eles nem se comunicavam, nem um bom dia, boa tarde. Nada, muito menos se misturar, muito menos pregar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo aí, igreja, em nome de Jesus. Quero a cada dia ser parecido com Jesus. Eu vou falar correto, que eu não falei mais. O tema é mais. A cada dia mais parecido com Jesus. De novo, a cada dia mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Fala assim, igreja. Irmãos, eu não estou falando por mim. É o Espírito Santo que está me conduzindo. Fala assim: a cada dia eu quero me despir de religiosidade. Porque religioso, irmãos. Irmãos, os irmãos podem ver que os discípulos, na época, eles não comunicavam. Eles eram homens ainda que precisavam chegar à plenitude. Não comunicava, irmão. Já pensou? Tem um gentil, que somos nós, está morrendo, precisa da oração do judeu crente. 3.000 almas ganhou numa pregação só. Mas eu falo com 100% de certeza. Se chegasse alguém e falasse: Pedro, tem um gentil lá que está morrendo, se você não orar vai morrer. Morre.
porque era preconceituoso, porque precisava, irmãos, chegar à plenitude. Oh, glória! Está na Bíblia, irmão. E o que me chama mais atenção, o que me chama mais atenção nessa palavra que Deus, Jesus, precisava mudar essa história. Jesus precisava mostrar a real. O Pedro, os discípulos, os crentes judeus, para alcançar a maturidade, para realmente andar, ser parecido com Jesus, precisava se despir da religiosidade. Essa é uma palavra que Deus me deu, igreja. Religiosidade, palavra bonita que Deus me deu. Eu não sou de falar essas palavras. Glória a Deus, aleluia. E o mais lindo de se ver, igreja, é que a Bíblia conta, se os irmãos quiserem ver, é o capítulo 10, é 48 versículos. Os irmãos quiserem olhar essa história que está escrito, que nós vamos falar agora, aleluia. A Bíblia fala que havia um gentil convertido, pagava seus dízimos, a Bíblia fala esmola, homem fiel, ajudava os pobres, humilde, chamava Cornélio, centurião em Cesareia, centurião romano, mas porém gentios. Jesus falou: ide por todo mundo, sede minha testemunha, tanto em Jerusalém. Só que, irmão, eles não entenderam o ide de Jesus. Tanto em Jerusalém, prega a palavra, gera milagre, faz o inferno estremecer. Essa é a expressão minha, Jesus não falou. Tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Não tem limite para você pregar a palavra, não tem limite para você falar de Jesus. E, irmãos, na hora oportuna, irmãos, muitos irmãos me veem, eu não sei como que os irmãos me enxergam, irmãos, mas pensa num camarada, eu vou usar falando de mim, que não perda a oportunidade de falar de Jesus. É eu não vou chegar no lugar falando: ei, irmão, mas se tiver uma oportunidade, minha esposa está aí. Vou na feira, agora Deus está abençoando, minha sala agora virou uma loja. Louvado seja Deus, que maravilha. Não tem mais sala lá em casa. E nós estamos indo para São Paulo fazer compra, irmãos. Terça-feira nós fomos, irmão. Chegamos numa loja lá, irmãos, o dono da loja mesmo, um rapaz, uma loja grande. Isso já tinha abre essa loja, abre 5 horas da manhã, de madrugada, cansado, mas na graça de Deus. E ali, irmãos, eu tive a oportunidade de falar da palavra. Olha os sinais, olha a pandemia, que ninguém acordou para isso. Olha as guerras, olha a Bíblia, né, pastor? E começamos a falar, irmãos, e é lindo de se ver. Fomos em outra, mas eu falei porque ele deu a oportunidade. E é lindo, irmão. Chegamos em outra loja também, 5 horas da manhã, cansado, pé doendo. A mulher começou a falar: que luta, eu estava na igreja, faz 5 meses que eu não vou. Não, mas vai falar logo para mim, irmão. É de Deus. E falei, e ela parou, irmão, os clientes, foi ou não foi, amor? Os clientes dela lá, a dona da loja, nós vamos comprar direto com ela, até ele pegou uma amizade com ela, pelo online, né? E ela, no final, ela falou: gente, desculpa aí, é porque aí, sabe, umas 2 clientes falou: não, está falando da palavra, tá bom. Irmãos, eu me senti um gigante para a glória de Deus. É lindo, irmãos. A semente está plantada. Porque eu quero andar com Deus. Eu quero a cada dia ser mais parecido com o Senhor Jesus. Aleluia. Eu não quero ser visto como um religioso, não, igreja. Não. E está Cornélio, gentil, para os judeus era imundos.
Imundo, literalmente imundo, é ou não é que a Bíblia fala? Não podia se misturar, não podia comunicar, e misericórdia de pregar o evangelho, que não era eles, o evangelho na cabecinha dos imaturos. Achava que o evangelho, que o Jesus morreu somente pela comunidade de Israel. Olha para mim, irmão, olha o meu tamanho, para Jesus ter morrido só por mim, irmão. Vamos fazer que nem o filho pródigo, vamos cair em si. Vamos reconhecer que Jesus morreu por todos. Cada dia mais parecido com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está Cornélio lá imundo para o Pedro, para os judeus, pregadores, homens cheios do Espírito Santo. Não se iluda, irmão. Glória a Deus. Está Cornélio lá orando, dando os seus dízimos, as suas ofertas, as suas esmolas, ajudando os pobres, orando a Deus, buscando a Deus. Mas era imundo para os gentios, para os judeus. Chega um anjo enviado de Deus, Cornélio, para o gentio. Sabe aquela pessoa que muitas vezes nós desprezamos? Tem, irmão, eu sei que tem. Sabe aquela pessoa que nós não damos nada? Sabe aquela pessoa que muitas vezes nós falamos, nossa, eu detesto ela, ele. O anjo aparece, chega. Para um anjo vir é que o cabra é convertido, né, pastor? Chega o anjo e fala, Cornélio, as suas esmolas, gentil, imundo, para os judeus, para os religiosos, as suas orações, as suas esmolas, a sua bondade, eu vou resumir, chegou até o trono de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. E está lá, eu posso falar, irmãos, assim com toda a segurança. Está lá o religioso, lá em Jope. Porque era, irmão, era pessoas convertidas, porém ainda tinha saído do Egito, mas ainda estava na fronteira, precisava sair né, pastor? Então, estava nas fronteiras. Olha, qualquer coisa, se estourar uma bomba, eu volto para o Egito, quero nem saber. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vamos sair das fronteiras do Egito, irmão. Vamos arrumar Canaã. Porque lá, a Bíblia fala que mana leite e mel. Um crente maduro, ele come do melhor. Leite e mel, há coisa melhor que isso. Mas quem está nas fronteiras, quem está no Egito, não participa, come pepino e cebola. A Bíblia diz. Glória a Deus. E Pedro, ele sempre deseja de se alimentar. Diz a Bíblia, ele sobe até o terraço. Enquanto ele prepara algo para se alimentar, ele tem um arrebatamento de sentido. Ó Deus trabalhando, eu quero que os irmãos entendam essa mensagem. Cada dia mais parecido com Jesus. Nem que Jesus tem que mostrar, desculpa a minha expressão, meio na gira, a real para você. Mas que você tem que reconhecer que Jesus morreu por todos. Que Jesus não faz acepção de pessoas. Porque está Pedro lá, irmãos, teve um arrebatamento de sentido, e de repente desce um lençol, uma visão, quem sabe parecido com esse, mas era bem maior, né? Era de ser do céu, nas 4 pontas amarradas, e ali estava todo tipo de animais, de ave, está na Bíblia, pode ler que está, capítulo 10, se ler o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, está lá. Que para os judeus era imundo. Eles não, vamos supor que lá estava o porco, pastor, e aí? Pensa, até hoje é imundo. Até hoje para os judeus ninguém come. E uma voz vinha do céu, irmãos, entenda, Pedro, mata e come. Pedro,
Sai dessa vida de religiosidade. Pedro, anda com Jesus. Pedro, você é um homem, você tem uma chamada. Eu estou acrescentando. Eu te chamei lá no mar da Galileia. Eu falei que você ia ser pescador de homem. Mata e come. Pedro, mais que nunca, era óbvio, era judeus, era tudo imundo. De maneira nenhuma eu vou pôr coisa alguma imunda na minha boca. E a voz dizia, o próprio Deus falando, não considera imundo, impuro, o que Deus purificou. Aleluia. E aí, pastor Érico, ser parecido, ajuda aí, pastor, a cada dia mais parecido com Jesus é fácil? Amados, a cada dia ser o que Ele é fácil? Olhar dentro do olho daquela pessoa que te acusou, olhar dentro do olho daquela pessoa que você mais precisou dela, na hora que você mais precisava, a pessoa deu as costas para você, de repente essa pessoa chega e precisa de você, é fácil? Eu vivi isso, irmão, e os irmãos acreditam, bom, não vou usar essa expressão que a gente fala quando está conversando aí fora, na igreja não, ia dizer, acredite se quiser, mas não é isso. Eu quero falar, irmãos, no momento da minha maior prova aqui em Monte Alto, que eu passei prova, só não faltou o feijão e o arroz, mas não sei não se a gente deu uma intercalada aí para conseguir forrar o estômago, eu e minha mulher e meu filho. Minha filha não, cadê a minha princesa? Tá ali. Minha filha nasceu já num bercinho de ouro, oh glória, aleluia, já tinha um carro para andar, já fui buscar ela no hospital, já levei, é de Deus, as bênçãos de Deus. Mas o César, irmão, menino, tinha, do lado da minha casa tinha um bar, uns moleques comendo salgadinho, eu via que ele tinha uma vontade, mas eu não tinha dinheiro para comprar, irmão, mas doía, mas era o trabalhar de Deus. E eu volto a falar, irmãos, na minha maior prova, eu tinha um carro que quebrava mais que tudo, nessa época da minha prova, e nem gasolina tinha para andar, e eu mandei fazer um serviço nele, e eu sabia que uma pessoa, que era até chegado meu, vou usar essa expressão, ele tinha cheque, e ele estava numa situação boa mesmo, até da família, eu só não vou falar quem é, mas a bênção é grande. E eu falei, irmãos, o dono da oficina era um pastor, era de uma igreja, uma denominação. Eu vou pedir um cheque para fulano, você é conhecido dele, vamos comigo, quem sabe ele empresta. E eu estava numa prova que eu já não tinha dinheiro para comprar um salgadinho, que hoje era um R$2, na época era 20 centavos, sei lá. E ele foi comigo, parou o carro dele lá, eu falei, irmão, eu queria falar com você, mandei fazer um serviço, se eu não empresto um cheque, ele segura para 30 dias, sabe o que ele respondeu? Irmão Cícero, vamos esquecer esse negócio de cheque aí. Isso aí não, se tivesse um buraco no chão, enfiava a cara de vergonha. Irmãos, tá aí a prova viva, 21 anos junto dessa mulher mais linda do mundo aí. Ela sabe do que eu estou falando. Quantas vezes essa pessoa na prova precisou de mim? Porque agora Deus me cumpriu a promessa. Irmão Cícero, presta um cheque. Irmão, tá aí. Irmão Cícero, não deu para mim cobrir, tem como você cobrir, irmão, fica na paz. Aleluia. Que é para a glória de Deus que eu conto isso, igreja. Então, irmãos, maturidade, andar com Jesus é isso. Espírito de vingança é coisa do capeta. Eu sou vingativo. Se não sair dessa vida de vingativo, sabe o que vai acontecer? Jesus está voltando. Eu não vou falar que vai para o inferno, que é uma palavra pesada, mas já falei. É verdade, irmão, eu sou vingativo. Olha, eu não esqueço. Pastor, o Espírito Santo está me conduzindo, pastor. Eu não esqueço, mas se fez, eu não esqueço. Eu guardo, na hora eu taco. Sai dessa vida, irmão. Aleluia, vamos viver a plenitude, vamos ser maduros, vamos viver a base, vamos ter base, alicerce, que é o caráter de Jesus, irmão, que é os frutos do Espírito Santo. E está lá Pedro, não se torna imundo,
Deus falou, o que eu purifiquei, estava se referindo às pessoas sedentes, precisando ouvir a palavra, mas para os judeus era imundo. Para eles Jesus tinha morrido, o sangue de Jesus derramou somente por eles. E o anjo falou, Cornélio, vai até Jope lá tem um cabra arrogante lá, vou usar essa expressão aqui, tem um cara lá que ele vai fazer entender tudo aí, vou resumir. E essa visão se repetiu por 3 vezes, diz a Bíblia. Enquanto Pedro, o anjo falou para Cornélio, manda até Jope, porque lá está Pedro, na casa de Simão o curtidor. Esse homem vai vir e vai fazer você entender tudo, vai mudar a história. Aleluia. Enquanto Pedro estava tentando, Jaqueline entender o que estava acontecendo, estava atordoado, e estava, de repente, se fosse hoje, era campainha, mas na época era palmo ou batia, não sei. Grita, dava um berro lá na porta, começou, aqui que está Pedro, né? Alguém falou, ele mesmo. Os mensageiros chegam e falam, Pedro, Cornélio conta a história, tem que ir lá. Pedro, sem entender nada, chama mais 2, 3 pessoas e chega lá. Quando chega lá, irmãos, a Bíblia fala que Cornélio, ele convidou a família inteira. Vamos supor que tinha filho, genro, sogra, avós, neto, bisneto, estava um monte de gente lá, porque o anjo tinha falado, porque precisava ser mudada a história, irmão. Precisava ser cada dia mais parecido com Jesus. E quando Pedro chega lá, Pedro, eu acredito que meio amedrontado, porque existia, irmãos, uma comissão superior que ia descer o chicote em Pedro. E aconteceu, foi chamado, que nós não vamos falar agora, que não vai dar tempo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Amém, igreja? A gente se empolga mesmo, né, pastor? A bênção é grande. Se eu não olhar a hora, eu ia longe, hein? Amém, igreja? E ali, irmãos, quando Pedro chega naquele lugar, ele começa a falar assim, irmãos, vocês bem sabem que um judeu não pode se misturar com um samaritano, muito menos não se comunicar e muito menos se misturar. Mas Deus me fez saber, me fez ver que a nenhum homem se considera imundo, impuro. E Cornélio ali, irmãos, ele explicou tudo. Eu vou terminar já. E Pedro, ele fez a missão mandada por Jesus, porque tinha que ser mudado. Ele foi chamado para ser pescador de homens. E ali Pedro começa a falar dos cativos e libertos. Ele começa a falar que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. E ali ele começa a pregar a palavra. Pode ficar de pé que nós já vamos orar, igreja. Os músicos, amém? Aleluia. Avisar que está no fim, está acabando. O Espírito Santo é lindo demais, igreja. A gente nem percebe a hora passar. Louvado é o nome de Jesus. E eu quero, para mim finalizar, irmãos, enquanto Pedro ali estava pregando a palavra para os gentios, as pessoas que eram imundas, enquanto ele estava falando, irmãos, eu imagino que de repente Pedro, ele fica mudo, ele para de pregar. Por quê, igreja? Porque quando ele olha assim, irmãos, estava todos falando em línguas estranhas. O mesmo Espírito Santo que desceu lá no dia de Pentecostes, desceu na casa de Cornélio. E todos foram cheios do Espírito Santo e todos foram batizados naquela noite. Amém, igreja? Que nós somos cada dia mais parecido com Jesus. Que nós sigamos em rumo à maturidade, ser maduro, chegar à plenitude. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar para nós acabar? Para parecer que está acabando? Eterno e glorioso Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Deus,
É no teu nome que nós te pedimos. Senhor, visita cada coração, cada alma aflita. Meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem abençoado cada um de nós, porque aqui está um povo eleito de Deus. Oh Senhor, ajuda cada um, Senhor. Oh meu Deus, enche cada um do teu Espírito, da tua graça. Que cada um venha ser mais maduro na tua presença. Que cada um venha conhecer mais o Senhor, adorar. Que venha sair da vida de religiosidade, meu Deus. Vem ser cheio da tua graça. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.